Cada máquina de CA usa um campo magnético giratório, uma invenção que deu início à Revolução Industrial. Você consegue adivinhar como o RMF chegou a este estágio? Neste vídeo vamos viajar pelas mentes dos gênios por trás do desenvolvimento do RMF. A maior contribuição talvez possa ser atribuída a Nikola Tesla, considerado por muitos como o pai pioneiro da engenharia moderna. Para entender como as teorias de design evoluíram ao longo do tempo, nossa viagem nos levará a um vislumbre das técnicas modernas de enrolamento e da produção de RMF. Vamos nessa! A ideia de campos magnéticos rotativos começou com Walter Bailey. Ele usava fonte de alimentação CC e este arranjo tinha eletroímãs e anéis de comutador. Vamos entender essa produção de RMF passo a passo. Quando uma corrente contínua passa por um eletroímã, ele cria um campo magnético com uma orientação específica. Se você adicionar um segundo eletroímã que é enrolado de forma oposta, as linhas do campo magnético são conectadas entre os polos opostos. Vamos representar essas linhas de campo magnético recém-formadas usando uma seta. Agora adicione mais um par diagonalmente oposto ao primeiro par. A interação entre essas duas linhas de campo magnético produzirá uma linha de campo magnético resultante. Agora vamos desenergizar o primeiro par, mantendo apenas o segundo par energizado. O campo magnético resultante, neste caso, será como mostrado. Se energizarmos os dois pares novamente, desta vez invertendo a polaridade da corrente em uma das bobinas, o campo magnético resultante muda novamente. Em todos os 4 casos, os campos magnéticos resultantes têm uma coisa em comum e outra alterada. Você percebeu o que eram? Em cada caso, as linhas de campo têm a mesma magnitude, mas ângulos diferentes. Em suma, o campo magnético resultante gira em um passo de tamanho de 45 graus. Acabamos de ver o design do primeiro RMF. Uma rotação posterior pode ser induzida ao ligar e desligar repetidamente a operação no mesmo padrão. Walter adicionou um disco de cobre no topo para demonstrar fisicamente a rotação. Conforme o campo magnético muda, ele induz correntes parasitas. Assim como Michael Faraday previu uma vez, o disco começa a girar junto com o RMF. Embora fosse uma invenção genial, havia uma falha no design. Você pode ver o que pode ser? Em vez de ser uma rotação suave, o RMF tem um movimento irregular. É seguro dizer que este não era um recurso particularmente útil para um motor elétrico. Este passeio rochoso é devido ao uso de energia CC. O genial inventor de todos os tempos, Nikola Tesla, teve sua própria ideia de produzir RMF usando correntes alternadas de 2 fases. Essa ideia foi elaborada em sua patente para motores de indução em 1888. Coincidentemente, no mesmo ano, um inventor inteligente chamado Galileu Ferraris também introduziu uma forma semelhante de produzir RMF. O design de Tesla foi uma modificação inteligente dos eletroímãs de Walter. O primeiro de sua lista era expulsar os comutadores, cuja operação era notoriamente tediosa. Em seguida, ele forneceu correntes alternadas com uma diferença angular de 90 graus entre elas. Isso significa que o campo produzido por uma bobina é deslocado na posição em relação à outra. Quer saber como isso funciona? Vamos olhar mais de perto. Em primeiro lugar, vamos considerar o ponto de partida. A corrente da bobina A é um pequeno valor positivo, enquanto a corrente da bobina B é um valor negativo maior. Os campos magnéticos individuais produzidos por ambas as bobinas são mostrados. Se somarmos os 2 campos, obteremos este campo resultante no motor. Agora, guarde esse pensamento para referência futura. Vamos ver o que acontece quando as correntes variam.
Nesse caso, a bobina A carrega uma corrente positiva da mais alta magnitude e a corrente na bobina B é zero. Neste momento, o campo magnético produzido pela bobina A é o único em operação. Finalmente, ambas as correntes da bobina são positivas e têm magnitude igual, criando um campo resultante conforme mostrado. Se você observar esses três casos, você verá que o design da máquina de duas fases de Nikola Tesla produz um campo magnético giratório. Enquanto Tesla usava seu gerador CA para tornar possível essa mudança de fase, Galileu Ferraris usava um indutor em uma das duas bobinas fornecidas por um dínamo CA monofásico. Mais tarde, a fase 2 de Nikola Tesla se tornou cada vez mais popular devido à viabilidade prática de seus projetos e à eficiência dos geradores polifásicos CA necessários para esses motores. Vamos deixar Tesla e Ferraris lutando por isso. Enquanto isso, a história do desenvolvimento do RMF ainda não acabou. Naquela época, quando o RMF de duas fases acabava de nascer, o engenheiro russo Mikhail Dobrovolsky deu ao mundo o RMF de três fases. Entenderemos o design do RMF de três fases logicamente e ao final desta sessão também entenderemos por que os RMF de três fases são superiores aos RMF de duas fases de Nikola Tesla. Vamos usar um projeto de enrolamento simplificado para entender o funcionamento do RMF de três fases. Uma fonte de corrente de três fases irá variar com o tempo, conforme ilustrado neste arranjo. Agora precisamos descobrir como o campo magnético resultante varia devido à variação da corrente. Vamos congelar neste instante. Os campos magnéticos produzidos por todas as bobinas são ilustrados aqui. Isso pode ser facilmente deduzido usando a regra do polegar. Agora vamos combinar todas essas linhas de campo magnético para obter o campo magnético resultante. Resumindo, esta é a forma do RMF neste instante. Agora vamos variar as correntes por um pequeno intervalo de tempo e congelar a cena. Lembre-se de que a densidade do campo é maior para condutores com correntes maiores. Vamos traçar o caminho resultante novamente. Comparando as duas instâncias, o campo resultante girou claramente. Calculando para todas as outras instâncias atuais, o campo magnético é visto girando uma revolução para um ciclo de corrente. E aí temos isso. É assim que um campo magnético giratório de três fases realmente gira. Então, para concluir o vídeo de hoje, vamos decidir quem foi o vencedor final dos sistemas de campo magnético rotativo. Foi o Tesla ou foi o Dobrovolsky? Vamos usar a técnica moderna de análise de elementos finitos para decidir a votação. Os resultados da simulação do software EMWorks 2D mostram claramente por que os projetos RMF de três fases são superiores aos projetos bifásicos. Como você pode ver, o arranjo de duas fases fornece uma queda ou oscilação no campo magnético giratório. No projeto de três fases, essas oscilações são efetivamente reduzidas. Agora uma palavra sobre as notações dos polos norte e sul do RMF. Você notou algo um pouco estranho nisso? Aqui está do que estamos falando. Em um ímã permanente, os polos norte e sul são definidos conforme mostrado. No entanto, no caso de RMF, é definido de forma oposta. Você já se perguntou por quê? Afinal, todo o propósito de marcar os polos norte e sul é facilitar a análise. Em um ímã permanente, sua área externa é a área útil. No entanto, para um RMF, a área interna ou o campo magnético na região interna é o mais útil. Se você considerar o caso de um alternador ou motor de indução, este fato ficará claro para você. O campo externo de um RMF nunca é usado para obter qualquer trabalho útil. Quando você foca nesta área interna útil de um RMF, é bastante lógico definir os polos norte e sul conforme mostrado.
Somente se marcarmos os polos norte e sul como mostrado, teremos a direção correta do campo magnético na área interna. Então, espero que isso tenha esclarecido tudo. Vamos passar para a última parte do nosso vídeo: enrolamentos modernos. O enrolamento moderno para o RMF de 3 fases é capaz de produzir RMF quase sem oscilações. Isso cumpre a definição real de um RMF, que é um campo magnético de magnitude constante girando na natureza. Um desses enrolamentos modernos que produz um RMF de 4 polos é mostrado aqui. O design de um enrolamento moderno é um assunto amplo, precisamos de um vídeo dedicado separado para abordar isso. Isso conclui nossa jornada através da história dos campos magnéticos rotativos e das mentes de seus grandes inventores. É incrível saber como nossos ancestrais desenvolveram designs sinuosos que produzem RMFs perfeitos apenas usando sua imaginação e cálculos precisos. Se você gostou desse vídeo, por que não se inscrever para ficar ligado no próximo? Obrigado e até a próxima!